Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Esse vídeo representa um marco importante, pois é o 100º publicado aqui no canal. Gostaria de agradecer àqueles que vêm acompanhando o conteúdo disponibilizado. Tenho para mim que o estudo diário da Bíblia tem o poder de mudar histórias e transformar vidas. E é por isso que compartilho aqui um pouco do que Deus tem falado ao meu coração, durante os momentos de meditação na palavra. Eu espero que possamos continuar evoluindo juntos, de forma firme e constante. Além do devocional diário, que é o 15 minutos, eu te convido a conhecer os demais conteúdos. Eles estão separados em playlists de acordo com o tema. Eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de retribuir um pouco daquilo que Ele tem feito de maneira tão abundante. Hoje daremos continuidade ao livro de Levítico, no capítulo 3, a oferta de comunhão. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos. E o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar, um alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. O interessante aqui é que para esse tipo de oferta, de comunhão ou de paz, poderia ser tanto um macho como uma fêmea sem defeito. Não era admitido somente um animal macho, como no caso da oferta para propiciação de pecados. Veremos adiante diversos tipos de ofertas, cada uma com uma finalidade específica, mas todas elas seguirão basicamente os mesmos procedimentos. Por mais que sejam os mesmos rituais, a descrição deles será repetida a cada vez que um novo tipo de sacrifício for descrito. Versículo 12. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Nesse trecho, o que chama a atenção é a orientação de Deus quanto a queimar totalmente a gordura no altar e a proibição de comer gordura e sangue. Não vejo essa como sendo uma instrução literal para nós nos dias de hoje, mas a encaro como uma das regras que o Senhor impôs para treinar a obediência dos israelitas. Costumo dizer que a obediência não exige entendimento, ela só exige cumprimento. No contexto em que viviam, era um povo primitivo, sem muita instrução. Por isso, tudo tinha que ser dito de uma forma muito clara e com uma riqueza muito grande de detalhes. Note que em nenhum momento Deus explica por que não deveriam comer gordura e sangue. Apenas ordena que procedam dessa forma. Sendo assim, podemos elucubrar que, independentemente de qual fosse a razão para isso,
Eles deveriam apenas confiar em Deus e fazer o que ele ordenava. Capítulo 4. A oferta pelo pecado. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático, que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi, sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Há 2 coisas interessantes aqui. Primeiro, um pecado cometido sem intenção. Mesmo que tenhamos errado sem intenção, somos responsáveis por nossos atos e precisamos repará-los através do perdão. Quando Deus impõe a necessidade de oferecer um sacrifício, significa que precisamos corrigir o erro, mesmo que não tenha sido intencional. Essa é a nossa responsabilidade perante Ele. Segundo, um pecado cometido pelo sacerdote e que traz culpa sobre toda a comunidade. Quando falamos de sacerdote, não estamos nos referindo apenas àqueles que trabalham em igrejas ou templos. Cada um de nós que crê em Deus faz parte de uma nação santa, geração de sacerdotes eleitos, escolhidos por Ele. Podemos entender que quando pecamos, o impacto de nossos erros recai também sobre a nossa família. O erro deve ser reparado e o perdão liberado, para que a culpa e as consequências não recaiam sobre quem não cometeu pecado. Versículo 13. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará o novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por eles, e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro. É a oferta pelo pecado da comunidade. Nessa outra situação, é o povo quem peca sem intenção. Mas quando passa a ter consciência de que errou, tem o dever de propiciar o pecado através do sacrifício. Sabe o que eu aprendo aqui? Ter ou não intenção, ou tomar ou não consciência do erro cometido, não exclui a necessidade de reparação. É claro que não temos como reparar um erro enquanto não soubermos ou não tomarmos consciência dele. Mas perante Deus, nossa responsabilidade permanece em aberto.
até que tomemos as atitudes necessárias para a obtenção do perdão. Versículo 22. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem de seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado, perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem de seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará propiciação por esse homem, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado, no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim, o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Acho interessante que a Bíblia destaque a posição de cada pessoa que peca sem intenção. Desde o sacerdote, que acaba trazendo culpa para toda a comunidade, depois a própria comunidade e, por fim, um líder ou qualquer outra pessoa. A diferença do sacrifício requerido de um líder e de um membro da comunidade é o tipo de animal a ser sacrificado. No caso do líder, é o bode, e para as demais pessoas, uma cabra. O animal macho simboliza a posição de governo que o líder tem. Sacrificar um animal macho teria um peso maior, pois ele poderia fecundar várias cabras do rebanho, tanto que a proporção de machos em um rebanho é sempre menor que a proporção das fêmeas. Sei que essa parte das ofertas é um tanto repetitiva, mas precisamos ter paciência ao estudar a Bíblia, pois a qualquer momento, em meio a essas ordenanças, pode surgir um novo entendimento ou um ensinamento mais profundo. Não desanime e persevere. Eu te vejo no capítulo 5.